Oi, oi, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui num estúdio de 25 metros quadrados, num estilo meio industrial moderno, assim, tá super legal. Eu quero te mostrar. Esse apartamento a gente fez para investimento, esse cliente nos contratou pra gente fazer, para ele fazer de aluguel, Airbnb, enfim. Então tem algumas especificações um pouco diferentes de quando a gente faz para um cliente final. E aí eu quero mostrar esses detalhes para vocês. Vamos lá? Quando a gente faz estúdio, uma das coisas mais importantes que a gente tem que pensar é com relação à cozinha, a localização da cozinha. Vocês já devem ter visto que tem vários apartamentos que nós fizemos que tem a cozinha na área da varanda, tem a cozinha distribuída diferente, mais integrada com a sala. E aqui, como ele tem 25 metros quadrados e a varanda não é grande, a gente precisou pensar num espaço melhor para a cozinha. Quando a gente faz apartamentos para aluguel, para investimento, e a gente já tem esse know-how, porque nós já fizemos em torno de uns 7 estúdios para aluguel, é muito importante pensar na necessidade geral de quem vai alugar aqui. A gente não tem, vamos dizer, um briefing específico, né? Não tem um briefing, uma rotina de uma pessoa em específico. Então a gente tem que fazer uma análise geral. E essa análise, a gente pensa também em conforto. Então, por exemplo, vocês vão notar, quando a gente faz apartamento para aluguel, a gente acaba colocando uma cama queen. Mesmo que ela atrapalhe um pouco nas medidas, né? Mas é muito mais importante para um cliente que vai alugar analisar se tem uma cama maior ou se ele tem mais espaço. Então tem esses pontos que a gente acaba pensando junto, né, com o cliente para o investimento, e aí a gente pergunta o que ele teria preferência. Então esse cliente, por exemplo, ele falou, eu acho que uma cozinha confortável, uma cozinha mais espaçosa seria mais importante. Então a gente pensou aqui, em primeiro lugar, a cozinha na entrada. A cozinha nós trocamos tudo, tá? A gente não manteve nenhum revestimento existente aqui da construtora. Vocês vão notar, então a gente já começa aqui com uma bancada branca. E a bancada, ó, inclusive uma coisa legal até pra pensar. Vai depender muito se o seu investimento, você quer colocar, por exemplo, um cooktop de 2 bocas, ou aqui no caso ele colocou um de 4 bocas. Isso vai diminuir ou aumentar o espaço da sua bancada, mas também vai agregar no seu projeto. Então aqui, por exemplo, a gente tem um cooktop de 4 bocas, aqui a gente não tem gás, então a gente tem tudo elétrico, cooktop, e reparem que a gente tem um espaço bom, a gente fez uma bancada, uma cuba maior do que de costume em estúdio, a gente tem um bom espaçamento de cozinha. Quando a gente tem dessa forma, o que a gente pode optar? Ou aquele forno duplo, que é forno e micro-ondas, ou quando a gente precisa ter mais, ou quando a gente tem mais espaço, a gente opta pelo forno mais o micro-ondas. Então aqui foi o caso. A gente tem o forno abaixo aqui do cooktop e o micro-ondas ficou aqui nessa área, na parte superior. Quando a gente faz esse tipo de armário, é muito importante a gente analisar a profundidade e a altura dele. Por quê? O micro-ondas, o menor que tem no mercado, se não me engano, ele tem 43 centímetros de profundidade. E quando a gente tem 43 centímetros de profundidade, a gente precisa desse armário aqui com mais ou menos uns 50 centímetros. Porque ainda tem o espaço da tomada, tem o espaço dessa abertura da porta. E 50 centímetros acima da cabeça não é confortável. Então, por isso, a gente tem que ter uma distância um pouco maior. Por isso também que a gente coloca nos nossos projetos o micro-ondas na parte de baixo em muitas opções. Exatamente porque facilita para a gente não ter tanta profundidade na parte de cima. Mas vamos ao que interessa. Uma cozinha verde, super delicada, e ela traz um tom, uma cor para o apartamento logo que você entra. Uma das coisas legais de quando a gente faz um apartamento para aluguel é que você pode pensar de duas maneiras. Ou fazer um apartamento totalmente clean, para que as pessoas não se sintam presas às cores e aos acabamentos de design, ou pensar o oposto, que foi aqui o caso. Pensar em algo que atraia e seja diferente do que você tem replicado por aí. Então aqui o cliente quis realmente abusar das cores, a gente colocou aqui bastante verde e azul, a cozinha toda nessa moldura que a gente chama de colonial, né? E isso é até uma dica legal. Ela não é laca, tá? Porque a laca encarece muito. Aqui ela é feita de MDF. A moldura é feita no próprio MDF e colada sobre a porta. E aí, pra gente deixar um toque industrial, os puxadores pretos, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima.
Então a gente tem aqui esse MDF, que se não me engano é o Jade, mas vou deixar aqui na descrição todos os acabamentos, tá bom? Então aqui os armários coloniais, o nicho, nós fizemos ele um pouco maior, para futuramente colocar aqui cafeteira ou algo que você queira deixar aqui mais fácil, ou até mesmo decorativo mesmo. Porque se a gente pensasse só num nicho menor e mais um armário, a gente quebraria muito esse armário superior. Então por isso que a gente acabou fazendo um nicho um pouco maior, armários alinhados e o armário maior aqui na parte de cima. O depurador da Fischer, que vocês já viram bastante por aqui, porque ele não tem a parte interna, aquela caixa interna. Ele fica só essa partezinha aqui, a gente tem até o alongamento dele. Ele é ótimo para cooktop de 4 bocas. Isso também é bem importante, porque o Fischer, ele não dá para aqueles cooktops maiores, tá? Ele é bem pequenininho, ele realmente dá para esse de 4 bocas. E até o de 2 fica estranho, porque ele é um pouquinho maior, né? Aqui na parte de baixo, como eu comentei, o forno e o micro-ondas. Então a cozinha ficou bem clean. E aí, a cliente comentou sobre bancada. Ela falou assim, eu queria que a pessoa tivesse a opção de ter refeições viradas para a cozinha. Então a gente criou essa pequena ilha, que inclusive eram para ter chegado as banquetas hoje, infelizmente não chegaram, mas aqui ficam 2 banquetinhas. E olha só como ficou legal, porque enquanto a pessoa tá cozinhando, lavando uma louça, a gente tem um espaço aqui legal para refeições. E aí você deve estar se perguntando, e cadê a geladeira? A geladeira, nós fizemos um truque que a gente já fez em um outro estúdio, que a gente joga ela pro outro lado. Então o que a gente faz? A gente pega a menor geladeira do mercado, que é essa da Electrolux. Eu vou deixar até aqui embaixo o link dela, porque sempre perguntam pra gente em questão de eletrodomésticos o que vale a pena. E aí o que nós fazemos? A gente pega a largura, aqui seria uma lateral de armário, por exemplo, porque o quarto tá logo ali. Então a gente pega a largura mínima, máxima, né, que a gente consegue aqui aproveitar, e a gente consegue colocar ela na lateral. Então ali a gente continua tendo armário, porém a gente aproveitou o espaço dessa lateral e a cozinha continua tendo essa delimitação, né? A gente tem aqui a bancada de área de refeições, a geladeira desse lado, e fica muito prático, porque a gente tá aqui cozinhando, a gente tem a geladeira aqui, e ó, detalhe, tá? Tudo pensado na circulação também. A gente não pode também pensar que a geladeira vai ficar justa ou que não vai abrir. Então a geladeira desse lado. E aqui, eu já vou até mostrar um truquezinho que a gente fez. O ar-condicionado, ele tinha um ponto já previsto, né, pelo condomínio, e a gente não podia mudar. Então a gente acabou colocando ele aqui em cima, e ó, ele fica com essa frente ripada aqui. Ó, vou abrir tudo. E com essa lateral. A lateral, ela serve mais para manutenção. E claro que se quiser deixar aberto, não tem necessidade, tá? Porque o ripado, ele passa totalmente a ventilação. Isso não reduz a qualidade, né, do ar-condicionado. Mas isso é um truque que a gente acaba usando quando a gente realmente não consegue mudar o ponto e ele acabaria atrapalhando o nosso armário. Então a gente fez essa parte superior fechada, que você tem o opcional de abrir para fazer uma manutenção, por exemplo. Como eu tava falando desse armário, eu vou continuar nele. Então, esse armário aqui, como vocês viram, a lateral, que é a profundidade da geladeira, a gente aproveitou para colocar um espelhão, então espelho de corpo inteiro, e aqui começa o armário do estúdio. Então nós temos 3 portas super bem aproveitadas, ó, a primeira porta com prateleiras, e importante, tá? Esse armário, ele é bem profundo, a gente tem 70 centímetros nele, interno, por conta do espaço da geladeira. E aí a gente também tem que pensar nisso aqui, ó, nessa circulação. Aqui a gente tem também 75 centímetros, ó, é uma boa circulação. Esse armário de canto é um que eu gosto bastante de fazer e depende muito de como a gente vai aproveitar. Esse aqui, por exemplo, a gente colocou uma prateleira e aqui na parte de cima o cabideiro vai até o final. Então a gente tem o aproveitamento dele até o final, na parte de baixo também tem cabideiro até o finalzinho. A gente consegue aproveitar bem esse espaço. Um detalhe desse armário é que a gente colocou a cava na madeira, olha só que delicado que ficou, e aí o acabamento dele no cinza.
Esse armáriozinho de lateral de cama é uma ótima opção para estúdio também. Então, na parte de baixo, gavetas. Na parte de cima, um armário que também tem um ótimo aproveitamento, ó. Principalmente para quando é aluguel, a gente pode aproveitar bastante de prateleiras, porque gavetas encarecem. Tudo que tem dobradiças e corrediças são mais caros. Então, a gente acaba colocando prateleiras para dar uma barateada. E aí, o nicho, que ele serve como a lateral da mesa de cabeceira. Ali sempre tem tomada, interruptor, uma iluminação de LED para uma leitura, para deixar aqui um copo de água, para deixar aqui tudo que é necessário. E aí, cabeceira. Aqui vocês já devem ter notado, né? A gente tem o tom azul aqui. E esse azul, a gente colocou aqui uma fita de LED na parte de trás e todo ripadinho de fora a fora, fazendo o acabamento. Uma coisa que eu gosto bastante é quando a gente alinha esse nicho na cabeceira para ter esse alinhamento, esse acabamento que fica mais interessante. O quadro, aqui os clientes escolheram assim uns quadros bem diferentes, bem modernos, mais para estoque industrial. Nas paredes todas do estúdio a gente fez o acabamento de cimento queimado, para ficar meio industrial mesmo, mais rústico, mais frio. E aí a gente colocou esses complementos de cores para dar uma aquecida. Vocês devem estar vendo uma super estante preta aqui no meio, que o André tá filmando e não tem televisão, mas na verdade é que a televisão não chegou a tempo para nossa gravação, então eu acabei filmando sem, mas a ideia é que aqui tem a televisão e olhem só, eu até mostro para vocês o truque. Aqui tá saindo, ó, o cano de ferro, né, que é de serralheria mesmo, daqui de cima onde tá toda a parte de molding. E vocês lembram que eu sempre comento, né? Ó, deixaram meio bagunçado, mas para vocês verem. Aqui dá para ver até como que funciona. A gente puxou toda a tubulação, fiação pelo teto. A gente não tem nada pelo chão. Então tá vindo do teto, todos os pontos de internet e molding. Aqui, os dois lados tem o ripadinho vazado. Então, desse lado e do outro lado. Então, eu posso usar a televisão tanto da sala quanto do quarto. E a televisão aqui, ela vai ser giratória. Uma coisa super legal, esse móvel, no projeto, a gente tinha feito ele em serralheria. Mas para baratear, a cliente optou por fazer no próprio marceneiro. E deu super certo, porque a gente tinha feito em chapa metálica, ficaria mais caro. E aí deu super certo ter feito aqui na marcenaria. Esse móvel ele é super estreitinho, ó. Mostra aqui pra vocês, ele tem 20 centímetros. E é importante ele ter pelo menos 20 pra gente ter o espaço do molding aqui. E aí no restante ele fica todo decorativo, nichos abertos de um lado pro outro. Lá do outro lado a gente também tem a mesma coisa, a gente tem uns nichos fechados. Na parte de baixo, onde é a cama, todos eles fechados para dar um acabamento melhor. E uma coisa legal, quando a gente tem pouco espaço, né, que a gente já começa aqui a sala, é a gente colar ao máximo esse móvel na cama. Então pra gente conseguir aproveitar mais o lado da sala. E agora eu vou mostrar a sala pra vocês. Como eu comentei com vocês, a estante que divide o quarto da sala. Aqui desse lado vocês já conseguem visualizar, inclusive, a parte do ripadinho para guardar o molding. Então, que tem acesso para os dois lados. E aqui, imagine uma TV maravilhosa, tá? Não vai ter essa janela. Aqui na sala, a gente colocou um sofá retrátil. Na verdade, esse daqui, ele não é nem retrátil, tá? Ele é sofá-cama. Então, tem um opcional bem legal de um sofá-cama aqui, que tem as laterais dos bracinhos mais fininhos. Cinza, porque a gente tem todo o apartamento nessa base mais cinza, então as paredes todas no cimento queimado, com esses acabamentos no cinza. E aqui os quadros que os clientes que escolheram, que eu achei o máximo, assim, adorei a ideia, porque a gente misturou bem esse preto, o industrial, o cinza, o cimento queimado, e aí tem esses quadros que a Mona Lisa super diferentona tatuada, e aqui também tem esse quadro, e aqui, já ia falar, um pequeno home office. Uma coisa importante para quando a gente vai fazer apartamento de aluguel é pensar com relação à pessoa que vai alugar aqui, ter um espaço de home office. O espaço de home office aqui ficou bem limitado, a gente até pensou em ter uma ideia de bancada maior aqui e virada para a janela, mas eles preferiram que fosse um pouquinho menor, até porque a gente tem aquela bancada de refeições que também pode ser usada.
Aqui temos um armário na parte de cima. Esse vão é a integração da varanda com a sacada, então a gente retirou a porta. Essa cortina que vocês estão vendo, ela faz o acabamento completo, ó. Então a gente pode fechar e isolar completamente. Não isolar a varanda, mas eu digo a iluminação, tá? Porque a varanda é bem estreitinha, não vai alterar em nada. Por que a gente acabou integrando? Exatamente para ganhar esse pequeno espaço que a gente tem aqui. Então aqui a gente acabou abraçando, né, esse pilar que faz parte do vão. E aqui no final, a gente ainda conseguiu aproveitar um armário ótimo de vassouras e produtos de limpeza que a gente precisa ter em qualquer apartamento. Então aqui a gente conseguiu colocar ele bem no cantinho, umas prateleirinhas decorativas. Super importante a gente conseguir encaixar as necessidades, né? Porque independente de ser um apartamento para aluguel, que é um estúdio, que é pequeno, a gente precisa pensar que as pessoas que morarem, que alugarem aqui, elas também vão precisar ter esses utensílios do dia a dia. Então aqui. E aí, sempre me perguntam sobre a condensadora do ar-condicionado. E aqui eu quero mostrar pra vocês. Eles têm uma área técnica aqui, ó. Tem o vidro fechando e ali tem a condensadora. Então esse canto, ele fica totalmente sem aproveitamento. Ele realmente serve só como área técnica. E a gente acabou aproveitando esse trechinho aqui. Então a integração de piso também foi total. A gente seguiu com o piso todo todo no apartamento. Já vou aproveitar para falar da iluminação, que vocês devem estar notando que ela tá aparecendo bastante aí. Aqui a gente fez uma iluminação praticamente toda com perfis de LED. E olha só que bacana. A gente fez todo o acabamento fazendo o U ali na parte do quarto. E a gente termina com ele dando acabamento aqui na parede, descendo ao lado da cozinha. Olha só que interessante. Ficou muito legal, né? E aqui, imagine, tá? Tem duas banquetinhas. A pessoa vem, senta, ó, espaços. São justos, mas são espaços confortáveis. Isso é muito importante de pensar quando a gente faz um estúdio. Vocês já devem ter reparado que tinha uma portinha aqui na entrada. Então temos o banheiro, que ficou super charmoso. A gente seguiu também o mesmo tom, né? A gente tem o tom de azul na parte de baixo. E aqui a gente colocou uma mistura do tom de azul na parte de baixo, que esse aqui é o Marrakech. Eu amo esse revestimento. Pra quem não viu, ele tem lá na minha casa também. E na parte de cima, olha qual foi a ideia. A gente colocou esse acinzentado. E fora do box, a gente não quis colocar, pra economia também, e aí a gente colocou um tom de parede parecido para ficar como se fosse um alinhamento. Então a gente tem aqui essa parte superior com o acinzentado, na parte de baixo o azul. E dentro do box, do nicho, olha que lindo que ficou. A gente fez metade do nicho no cinza, metade do nicho no azul. Ficou super delicado. Banheiros, normalmente de estúdios, eles têm esse tamanho. Esse aqui até que tá bem grande. A gente fez a mistura com o revestimento Palladio no piso, que é um revestimento neutro. Trocamos a bancada e aí a gente conseguiu aproveitar uma mega cuba da Deca, que ela é grandona. Acabamentos metais também foram trocados. Na parte de cima, sempre, né, a gente gosta de aproveitar, então, esse armário que faz uma super função. E na lateral, essa ideia do nicho. Esse nicho, além de ser decorativo, para quando você faz apartamento de aluguel, ele é legal para quê? Uma pessoa que vai ficar aqui 3 dias, por exemplo, só um final de semana, você pode colocar necessaire aqui. Então, não necessariamente você precisa usar o armário, guardar tudo. Às vezes, só apoiar necessaire e tudo mais fica super prático. Então, iluminação de LED também. Esses pontos, eles são importantes pra gente pensar também em design quando a pessoa vai alugar. É muito mais atrativo você ter um banheiro assim, todo colorido, com esses detalhes, porque foi pensado, né? Do que um banheiro assim, faz aí de qualquer jeito, eu vou alugar. E não é bem assim, porque aí ele é muito mais atrativo do que qualquer outro que a gente faz tudo igual. Então aqui, o box, como a gente tem um espaço bom, a gente colocou um box de 2 folhas mesmo. Normalmente em estúdios vocês veem aí o box com 3 folhas ou aquele retrátil. Esse, inclusive, é aquele box elegance, que ele tem esse acabamento diferente na parte de cima. Olha como ele é bonito. Então ele faz esse acabamento. A gente acabou colocando esse chuveiro preto para ficar um pouquinho mais diferente, porque os chuveiros elétricos não são tão bonitos.
Então a gente deixou o banheiro bem charmoso, bem bonitinho, com a combinação do azul, né? Combinando com o quarto, com o restante do apartamento. Isso é uma coisa super importante quando a gente tende a fazer um apartamento para aluguel também. Se você gostou desse vídeo e ficou curioso para saber quanto saiu o total do valor dessa reforma, aguarde o próximo vídeo da próxima semana que eu vou te contar quanto ficou. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.